A todo instante, o seu cérebro está analisando as informações do ambiente ao redor a fim de realizar o comportamento que seja mais adequado. Ao se deparar com uma situação que já foi enfrentada no passado, o seu cérebro busca na memória lembranças de como foi essa experiência anterior, quais erros cometeu e como você poderia agir de uma maneira mais efetiva. E aí, quando o seu cérebro encontra uma solução eficaz para um problema que é recorrente, ele internaliza esse comportamento na forma de uma memória. Internaliza isso no subconsciente e uma memória que a gente chama de memória de procedimento. A gente já falou isso em outros vídeos. E isso é um hábito. Os hábitos nada mais são do que soluções confiáveis para problemas recorrentes. Eu fico feliz de ter você aqui nesse canal. A gente fala bastante aqui sobre o cérebro, sobre a mente, sobre o comportamento. Eu sou o Márcio Araruna, sou neurologista, um grande entusiasta do cérebro. E hoje o assunto abordado será hábitos. Lembra de curtir o canal, tá bom? Roda a vinheta. Em 1898, um psicólogo chamado Edward Tordink, ele conduziu um experimento com gatos, o qual seria a base para estabelecer a nossa compreensão sobre os mecanismos cerebrais subjacentes à formação dos hábitos. Ele havia colocado gatos dentro de uma caixa que tinha o formato de um labirinto. E dentro dessa caixa, cheio de entradas, saídas, becos falsos, enfim, ele colocou um mecanismo simples no qual o gatinho, quando ele se deparava com esse mecanismo, uma portinha se abria e o gatinho se deparava com uma tigela de comida. E aí o Edward, ele colocou esse gatinho várias e várias vezes dentro desse labirinto. No início, ele notava que os animais eles ficavam estressados, exploravam o ambiente, arranhavam as paredes e demoravam um certo tempo para poder encontrar a saída do labirinto. De repente, o gatinho se deparava com a alavanca, apertava essa alavanca, a portinha se abria e ele ganhava comida. Passou algum tempo, o mesmo gato, ele era colocado no labirinto várias vezes e o Edward ia medindo o tempo que o gatinho demorava para sair desse labirinto. Ele notou o seguinte, que quando ele colocava o gato repetidas vezes dentro do labirinto, ou seja, ele colocava o gato para enfrentar aquele mesmo problema, o tempo que ele demorava para sair foi progressivamente diminuindo. Ou seja, eles estavam aprendendo a resolver um problema de uma maneira cada vez mais rápida. Chegou ao ponto de o animal entrar na caixa e ir direto para a alavanca de maneira praticamente automática. Ou seja, um hábito havia se formado. O hábito, gente, ele é isso. É um mecanismo cerebral inconsciente que tem a grande vantagem de ser eficaz, prático e econômico. Econômico porque ele tem um gasto mínimo de energia. Veja bem, vou explicar de maneira mais simples. Quando o gato ele entra no labirinto, o cérebro ele está super ativo, captando todas as informações do ambiente, tentando entender o que está acontecendo, bolando uma solução para a situação atual, para o problema atual. O gasto energético nesse momento é muito alto. Ele tenta uma ação, erra. Percebe que aquilo não serve e tenta outra ação, erra e por aí vai, em um looping de tentativas e fracassos. Nesse looping, o cérebro do gatinho ele vai memorizando as informações em uma busca ativa de tentar resolver aquele problema. Em um dado momento, pimba, o gatinho aperta a alavanca, se depara com uma solução, sai do labirinto e olha só, ainda ganha comida como recompensa. Nesse momento, o cérebro ele tem uma sensação de prazer, porque acabou de resolver um problema e acabou de se deparar com comida. E o cérebro busca entender o que foi que aconteceu segundos antes para poder registrar isso na memória. Opa, eu gostei disso. O que foi que eu fiz segundos atrás? É mais ou menos dessa maneira. Com a prática, os movimentos inúteis desaparecem e as ações que são eficazes, elas vão sendo reforçadas. À medida que o hábito ele vai sendo criado, o nível de atividade no cérebro diminui, porque o cérebro aprendeu. Ele não precisa mais gastar tanta energia. O cérebro aprende a observar pistas que o levarão direto para o sucesso e passa a ignorar todo o resto de informações inúteis. Você está se sentindo ansioso, você acende um cigarro, e percebe que aquilo ali te acalma. Você chega em casa cansado do trabalho, pede uma pizza e descobre que aquilo ali te deixa relaxado. É sempre dessa maneira. O cérebro inconsciente, ele não julga se um hábito é um hábito bom ou um hábito ruim. O desejo desse cérebro é resolver um problema. Por ser algo prático, que gasta pouca energia, os hábitos eles acabam sendo uma ferramenta poderosíssima, só que ela pode trabalhar ao seu favor ou contra você. Ao dissecar um hábito, a gente nota que existe uma estrutura de organização dividida em 4 estágios. Existe o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Isso é um padrão de funcionamento e o seu cérebro ele percorre sempre essas 4 fases na mesma ordem. Primeiro existe um estímulo. É ele quem aciona o cérebro para poder iniciar o comportamento. Nesse estágio, o cérebro já está prevendo o aparecimento de uma recompensa.
E é aqui que surge o próximo nível, o desejo. O desejo ele é a força motriz por trás do hábito. É o que motiva o comportamento. Se você parar para pensar, o que você almeja não é o hábito em si, mas a mudança de estado que esse hábito vai te proporcionar. Não é o cigarro que você anseia, é a sensação de bem-estar e de calma que o cigarro te proporciona. Logo, todo desejo ele relaciona-se com a vontade de mudar um estado interno, entende? Agora veja bem, os desejos eles diferem de pessoas para pessoas. Todo ser humano ele é único. Cada pessoa tem uma história de vida que é só sua. Assim, os estímulos que são capazes de acionar um desejo também são únicos para cada pessoa. O barulho de uma máquina de caça-níquel, por exemplo, vai acionar um desejo irresistível em alguém que é viciado em jogos de aposta, mas será apenas um barulho de fundo para outra pessoa que não gosta dessa prática de jogos. São os sentimentos, os pensamentos e principalmente as emoções que vão transformar um estímulo em um desejo. O terceiro estágio da formação do hábito é a resposta. Ela é a ação, o comportamento em si. É interessante perceber que existe um combustível que impulsiona a sua execução, que é o que a gente chama de motivação, a qual ela é acionada na etapa do desejo, tá, gente? Quanto mais motivado, maior a chance de você realizar a etapa da ação, a etapa de você executar o comportamento. Da mesma maneira que existe um combustível, existe um freio, que é a quantidade de atrito, de dificuldade associada a esse comportamento. Finalmente, a gente tem a recompensa, que é a etapa final de todo hábito. A recompensa ela é a própria mudança de estado interno que foi desejada ao você se deparar com o estímulo. Além de trazer a satisfação, a recompensa ela também funciona como uma fonte propulsora de aprendizado. Vou explicar. Quando você faz algo que causa uma sensação interna boa, o seu cérebro pensa assim: opa, peraí, isso foi bom. O que foi que eu fiz imediatamente antes? E aí ele começa a associar a ação àquela sensação de bem-estar. Em um futuro, ele vai repetir o mesmo comportamento, pois ele já aprendeu que aquilo é uma ação eficaz, que vai trazer aquela mudança de estado que o cérebro tanto almeja. Vocês conseguem perceber? São esses os 4 estágios de todo hábito: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Se houver falha em qualquer um dos 4 estágios, não existe hábito. Elimine o estímulo e o seu hábito nunca vai começar. Reduza o desejo e você não vai ter motivação suficiente para agir. Dificulte o comportamento e você não será capaz de colocá-lo em prática. Encontre uma recompensa que não satisfaz o seu desejo e você não terá mais motivos para poder repetir aquela ação no futuro. Sem os 3 primeiros estágios, o comportamento ele não ocorre. Sem os 4, o comportamento ele não é repetido.